Vamos nos colocar em pé, vou chamar aqui meu querido pastor Emerson. Oh, glória. Pastor Emerson é um querido, né? E a gente tem estreitado assim um relacionamento, tem sido uma benção, tem indicado ele para alguns amigos pastores, todos têm gostado da simplicidade que é pregado do evangelho, mas de forma muito contundente, muito reveladora. Então, glória a Deus pela vida dele. Vamos orar, tenho certeza que ele tem mais uma palavra aos nossos corações, amém? Pai, está aqui o teu servo, teu ungido, ó Deus. Eu louvo ao teu santo nome, ó Pai, por ter conhecido mais esse amigo, alguém que é crente, alguém que verdadeiramente é temente a Ti, que o Senhor possa usá-lo de forma poderosa, que o Senhor possa agraciá-lo com a Tua presença, que o Senhor facilite a transmissão da mensagem que o Senhor colocou no espírito dele, porque sabemos que somos apenas instrumentos, é o Senhor que se move, é o Senhor que fala. Então faz, Senhor, fala conosco. Desde já, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero louvar a Deus, tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória por esse momento ímpar, mais uma vez, poder estar aqui. É um prazer muito bom. É quase que difícil descrever e narrar, estar com vocês aqui, a forma tão acolhedora, com esse espírito tão... É difícil explicar. As palavras fogem, tão agasalhadora, tão hospitaleira. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém? Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, eu estou feliz aqui de rever amigos. Eu vou me reservar o direito de não citar os nomes para não cometer lapsos, tá? Mas eu estou diante de grandes homens de Deus aqui, um prazer muito imenso rever os pastores das congregações. Deus abençoe poderosamente, meu amigo, pastor Davi, satisfação muito grande poder revê-lo. Deus abençoe a todos. Bispo, muito obrigado. Deus abençoe, um prazer imenso poder estar aqui nessa casa. Obrigado pela confiabilidade. Agora, Bispo Solange, Deus abençoe, muito obrigado por esse carinho que a gente sente, essa sinceridade que brota no vosso coração. Deus abençoe. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, e dada a exiguidade do tempo, eu quero ler com os irmãos, só que eu quero ler 4 textos, tá? São em lugares diferentes, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente, o evangelho que escreveu Lucas. Lucas, isso, glória, benção pura, varão. Deixa Deus te usar aí. Lucas capítulo 5, versículo de número 3. Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu já percebi. Eu não vou dizer apenas que senti, eu estou entendendo. Vocês perceberam que está um peso aqui hoje, irmão? De glória. Tá, não tá? Tá leve. Tá leve, tá leve. Tá gostoso. Oh, glória. Lucas capítulo 5. Verso de número 3. E diz assim o texto bíblico. Primeiro texto. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Repita por gentileza, barco. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 57. E diz assim: porém ele o negou, dizendo: mulher, eu não conheço este homem. João, repita por gentileza, jardim. João capítulo de número 21. João 21, versículo de número 17. Somente a parte A do versículo. E diz assim: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas?
para fechar, Atos capítulo 2, versículo de número 14, apenas a parte A do verso. Pedro, porém, pondo-se de pé, levantou a sua voz e começou a pregar. Podeis assentar, por gentileza. Meus amados irmãos, os textos que nós lemos esta noite, eles são alguns eventos marcantes que se processam em lugares distintos. Em termos bastante didáticos, eu gostaria de fazer um rápido exercício com vocês. Eu gostaria que vocês frisassem esses termos. E quando eu disser, queira por gentileza repetir comigo. É possível? Barco, jardim, praia, cenáculo. Barco, jardim, praia, cenáculo. Para ir para casa falando barco, jardim, praia. Se vocês perceberem, esses 4 elementos, eventos que se processam na vida desse homem, eles representam fases também de sua vida. Quando nós falamos de avivamento, algumas perguntas elas pairam. Eu, quando estava preparando-me para estar aqui esta noite, orando a Deus, quando se fala em avivamento, pelo menos 4 perguntas ecoam o nosso ouvido. Quais são? O que é? Da onde vem? Como recebê-lo? E para que serve? O que é? Ele representa a essência. O avivamento, ele tem marcas. Ele tem particularidades. Então ele tem uma essência. Segunda pergunta, da onde? Todo avivamento ele tem origem. Ele não nasce do nada. Há uma origem. Da onde vem? Terceira pergunta, como? Remete-nos às condições. Quais são as condições que nós precisamos preenchê-la para que ele possa acontecer? Quarta pergunta, para que serve? Todo avivamento tem propósito. No decorrer da história, isso ficou muito forte e presente. A história grita, ecoa de forma altissonante. Todo avivamento tem propósito. Diante dessa análise introdutória, eu quero me voltar para a figura central dos textos. Eu não sei se você percebeu, mas os 4 textos que nós lemos, tem uma figura, um personagem que salta aos olhos. Quem é? Pedro. Eu gosto de Pedro. Pedro, que nasce na cidade de Betsaida, vai morar depois em Cafarnaum. Betsaida era uma cidade importante da província da Galileia. Era uma cidade litorânea que ficava no entorno do mar de Tiberíades. O seu pai, segundo a narrativa de Mateus, chamava-se Jonas. Pedro tinha um irmão, seu nome era André. Aliás, André foi o instrumento que Deus utilizou para trazer Pedro. Eu gosto muito de Pedro, de todos os personagens da Bíblia, e o escritor da carta aos Hebreus, ele estabelece uma plataforma quase que infinda de grandes homens e mulheres de Deus. Mas eu me apaixono pela vida de Pedro, porque eu me identifico muito com Pedro. Pedro
na minha maneira mais baixa de entender, Pedro, ele sintetiza, ele é como se fosse uma maquete, é um plano de ação de Deus na vida de um homem. Pedro, ele é como se fosse um preâmbulo, uma síntese de alguém que tinha todas as prerrogativas para não dar certo, mas dá. Pedro é o tipo de personagem que rouba a nossa atenção por ter alguns instintos, alguns comportamentos. E eu não sei se você já percebeu, já se viu em Pedro. Pedro, segundo o professor, doutor Tim LaHaye, ele tem um livro chamado Temperamentos Transformados. O pastor Fábio já leu. E ele começa a detalhar, e ele trata os 4 temperamentos, e utiliza-se de 4 personagens, parece que Davi, Moisés, o fleumático, o melancólico, e todos os demais, colérico, sanguíneo. E aí ele vai tratando, e quando chega em Pedro, ele diz que Pedro é o sanguíneo, e eu me vejo em Pedro. Quem é, irmão, que já não cometeu aqueles deslizes? Quando há uma convocação para um determinado trabalho de oração, quem vai estar aqui? Eu. Quando dá o horário, cadê? Não vem. Quem já percebeu, irmão? Ou você já cometeu, e seja sincero, sincera, mas em um determinado momento, todo sanguíneo tem dificuldade de administrar um pisão no pé. Ele é muito amigo, ele é muito parceiro, mas não pisa ali o pé, porque aflora no Pedro, o sanguíneo, as palavras saem sem ele perceber. Ele quer pegar, mas vai falando. E ele fala sem parar. Fala. E usa o premente jargão que ninguém nunca usou aqui. É porque eu sou sincero. Ele fala, irmão, bate o pé, fica bravo, bate na mesa e sai todo pomposo, parecendo um pombo. Quando ele dobra a esquina, quando ele chega em casa, o que eu fiz? O que eu fui falar? Porque o sanguíneo, ele não se contém. Ele tem essas marcas, esses traços, essas, entre aspas, virtudes. Eu me vejo em Pedro. Pedro, aquele que se achava acima da média. Jesus na mesa está estabelecendo os ditames do que irá acontecer futuramente. E Jesus diz assim: muitos de vocês irão escandalizar essa noite. Muitos de vocês vão me abandonar. Ninguém pediu a opinião dele. Senhor, eu jamais. Aqui todos podem te deixar. Eu estou contigo. E em 2 aspectos: estou pronto a ser preso, estou pronto até morrer. Conta comigo, Jesus. Pedro, abaixa a tua bola. Ainda hoje, antes que o galo cante, não vai ser uma, não vai ser 2, 3 vezes você vai me negar. Pedro, ele era impulsivo. Estava a tempestade no barco, e de repente nessa tempestade aparece um homem diferente, resplandecendo sobre as águas. Ele vem vindo de forma calma,
branda, serena, mas cheio de glória. Lá vem ele, sobre as águas. Todo mundo estava quieto no barco, até que alguém disse: é o Senhor. Mas Pedro, que era impossível, ele disse: será que é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, então me permite que eu vá até aí. Vem, Pedro. Então vem. Pedro sai do barco. O único homem na história da Bíblia que conseguiu andar sobre as águas. Ele vem vindo, andando, até que o momento que ele percebeu o impossível e vacilou, ele começa a ceder e a fracassar. Jesus estende as mãos e o levanta. Pedro, ele conseguia estabelecer, irmão, alguns paradoxos em fração de tempo. Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, uns dizem que tu és até um dos filhos de profeta. Eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó Pedro, não foi a carne que te revelou. Tu és bem-aventurado, mas o Espírito que o revelou. Dentro da mesma cena, dentro da mesma mesa, Jesus continua a falar e discursar sobre o seu sofrimento. Ele vai dizer: Senhor, de forma alguma tu irás para lá. Abandona isso aí, porque vão matá-lo. Jesus diz: arreda de mim, Satanás. No mesmo tempo, irmão, que Pedro está no topo, Pedro tem a capacidade de ir no mais alto pico do Everest, mas em fração de tempo, Pedro desce ao mais profundo vale existente. Parece a lei da vida. Tudo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Oscila demais, não se sustenta. E aí eu, olhando para Pedro, eu disse, e você também diria: não vai muito longe. Esse tem ministério contado, Daniel, pastor Daniel. Só que Deus olha de um olhar diferente. E eu quero aqui, irmão, estabelecer 4 marcas de um verdadeiro e genuíno avivamento sobre a vida de Pedro. Pedro estava num dia comum. Não era o único barco que estava à beira da praia, tinha outros. Mas de repente, pela primeira vez, aparece Jesus na cena, pastora Janete. Jesus chega de uma forma muito calma, serena. Ele se aproxima do barco de Pedro e entra no seu barco. E ele diz assim: afasta-te um pouco da terra. O que eu vejo aqui? Barco é aquele momento, irmão, do chamado que é marcante. É aquele momento que Deus chega. O que é a fase do barco? A fase do barco é o momento em que você pensa que não vai acontecer nada na sua vida, em que você pensou que a sua vida seria aquela vida mesmo que você vinha levando. De repente, ele pede para entrar no seu barco. Tinha tantos outros barcos mais bonitos, tinha tantas embarcações mais bem pintadas, decoradas, mas ele decidiu chegar no meu barco. Quando ele chega no barco, é aquele momento em que a família dizia: para esse aí não tem mais jeito, para esse aí eu só espero a notícia chegar para ir reconhecer no IML. Para esse aí já não se dá mais R$1 para ele, porque se der R$1 ele troca, ele negocia e passa uma semana sem voltar para casa. Eu só espero a má notícia. Barco, o momento em que ele chega, é o encontro com a pessoa mais bela desse mundo.
Seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. É aquele momento que Ele invade o nosso barco. É aquele momento que Ele entra na nossa vida. É aquele momento que a gente levanta as mãos e recebe, ou melhor, Jesus nos recebe. A alegria invade o nosso ser. A gente começa a sentir leveza, porque os pecados, eles não se subsistem. Jesus nos perdoa, arranca aquele fardo. Oh, coisa gloriosa é quando Ele chega no barco. Há um peso, há um pecado, mas Jesus entra no barco chamado confortante. É um chamado marcante. É aquela experiência que você teve quando você estava orando e de repente uma presença gostosa invadiu o teu ser, remodelou toda a sua vida, encheu o teu coração de gozo, encheu a tua alma de paz, e de repente, sem você se perceber, os seus lábios começou a falar em outras línguas, que você não sabia o que era. Batismo com o Espírito Santo, barco, o encontro confortante, é o momento em que Ele chega, quando ninguém dá mais valor, é aquele momento que tudo dá certo, é aquele princípio de fé, é aquele momento, irmãos, que a gente diz assim: ó, irmão, independente do que aconteça, independente do que vai acontecer, eu estou crendo, vai dar tudo certo, toda a porta está aberta, ó barco. Quando a gente chega no culto, levanta as mãos e sente aquela leveza do Espírito, e você não se contém, e não é emoção, é presença. Barco, oh, momento gostoso. Ninguém queria entrar, mas alguém revestido de poder, autoridade, olhou para o seu barco, que não tinha nada de bonito, que não era diferenciado de ninguém, mas ele disse: eu vou chegar, eu vou entrar dentro daquele barco. Mudou tua história, mudou tua vida, te batizou, você se casou, constituiu família, barco, tá tudo bem, só que a vida não é só barco. A fase do barco é muito boa, mas a vida se processa, a vida é dinâmica, e ela se processa. Uma certa feita, Jesus está na mesa. Jesus disse assim: essa noite alguém vai me trair. De repente Pedro, meio receoso de perguntar quem era, ele rasou na mesa e diz: pergunta alguém quem é. Descobriu-se, o traidor sai primeiro, e Jesus diz assim, e a narrativa vai dizer: e tendo pois cantado o hino, após a ceia, Jesus sai com os discípulos para um lugar chamado jardim. A vida não é feita só de barco, a vida tem um jardim. Pedro no jardim, na mesa revela quem a gente quer ser, mas no jardim vai revelar quem nós somos. A mesa é o estereótipo de perfeição, mas no jardim é o escancarar, para descortinar, não para Deus, para nós, quem você é de verdade. Jardim. Jardim é o encontro com eu mesmo. Jardim é o olhar no espelho e ver que eu não sou tão bom como eu acho. Jardim é lugar de pés vacilantes. Jardim é onde Pedro nega. E a gente tem uma capacidade muito grande de condenar Pedro. Mas deixa eu te dizer aqui, com todo o amor e temor, a gente tem lapsos de Pedro durante a semana. A gente tem pés vacilantes também. A gente descortina, ó Deus levanta situações para descortinar quem de fato a gente é.
porque no barco e na mesa é tudo bem. Mas a vida cristã, ela não se processa só dentro de um barco. Ela não só se processa ao redor de uma mesa. Ela tem um jardim que ela te expõe, te coloca em situações para ver de fato quem você é. Aleluia. É no jardim que alguém vai perguntar: você é crente? É no jardim que alguém vai te perguntar: mas crente pode fazer isso? É no jardim que alguém vai te perguntar: mas a sua igreja permite? O jardim descortina que a gente não é tão bom. É o lugar onde a gente mente. Aleluia. É o lugar que a gente ainda fala o que não deve falar. Todo crente tem um processo de jardim. Aleluia. Vai ser noite de avivamento. Mas não existe avivamento sem confronto. Deus vai fazer uma coisa muito linda aqui hoje. Ontem eu estava orando e Deus derramou na minha alma muita coisa linda que vai fazer aqui hoje. Mas Deus disse: prega a minha palavra. Quem é que já não se viu no jardim? Jardim, irmão, é onde a gente diz: eu vou parar. Não dá para prosseguir desse jeito. Jardim é o lugar onde a glória de Deus desce e você não sente nada. Jardim é quando a igreja pega fogo e você ainda permanece um iceberg. Oh, jardim! Porque o culto não começa aqui. O culto começa já, ó. Aqui é reunião, mas o culto já começou. Aleluia. Oh, glória. O culto já começa na condução. O culto já começa no tratamento com a esposa. O culto já começa no tratamento com os filhos. O culto começa até no tratamento com o cachorro. Já viu, irmão? Tem um crente que é o lampião evangélico. Ele chega até o cachorro corre. Aleluia. Bravo. Nervoso. Brava. Nervosa. Ah, Jesus vai nos pegar aqui hoje. E não é amanhã, é hoje. Eu sei que nós estamos no segundo dia, mas Deus já trabalhou no primeiro. Usou com muita propriedade meu pastor João Medina. E hoje Deus me traz uma palavra. E Deus vai continuar renovando, operando e restaurando. Mas Deus manda dizer: sai do jardim. Oh, jardim. É aquela situação que a gente olha e diz: eu não posso continuar desse jeito. Eu preciso ser avivado. Eu preciso melhorar. Tu estás no melhor lugar. Aleluia. Pés vacilantes. Barco. Jardim. Pedro nega por 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro o segue de longe. E todo pé vacilante tem seus processos. E ele começa inicialmente seguindo a Deus de longe. Hoje tem culto. Eu não vou não, deixa eu ficar um pouquinho de longe. Hoje tem trabalho da célula. Hoje eu não vou não, deixa eu ficar um pouquinho de longe. Deus quer usar a tua vida de fazer um grande pregador. Não, deixa eu ficar um pouquinho de longe. Você longe, deixa de estar aquecido. E quem deixa de estar aquecido, busca o lugar errado para se esquentar. Aleluia. Tá frio. Aonde é que tem uma fogueira? Deixa eu me esquentar aqui. Toda fogueira, que não foi Deus quem deu, mas foi você que procurou,
Pode ter certeza, Deus vai enviar uma criada. Aleluia. Toda fogueira que você procurou, toda situação que você buscou, fique em paz. Deus vai enviar uma criada e vai dizer: eu te conheço. Não é você que fala em línguas. Não é você, o pregador que pregou lá na sábado dungeon. Não é você que cantou. Não é você que posta cartaz de evento na Vila Verde, na Vila Silva, em Itaquá. Não é você. Aleluia. Não sou eu, não. Deixa eu procurar outro lugar. Uma criada. Aleluia. Mas não é você mesmo. O seu jeito de andar te denuncia. Não sei quem é esse homem. Aos olhos de Deus. Quem esconde dos olhos de Deus, irmão? Davi vai dizer: se eu fazer a minha cama lá embaixo, lá tu estás. Mas se eu quiser subir aos céus, lá nas alturas, lá é sua habitação. Se eu ir de extremidade a outra, eu sei que o Senhor também lá vai estar. Para onde eu vou fugir? Elias é perseguido pela mulher e ele foge, entra dentro da caverna. Eita, aleluia. E como dizendo: aqui ninguém me vê. Quando ele chega, olha a voz: o que fazes aqui, Elias? Deus já estava lá. Não adianta fugir por aqui. Não adianta fugir por aqui. Não adianta sair pela tangente ali. Os olhos de Deus estão varrendo toda a terra. Ele te vê. Ele te vê. Não sei quem é esse homem. E o texto diz que ele começa a esbravejar, praguejar, produzir impropérios. Não sei quem é esse homem. De repente, o galo canta. Ele se lembra do que Cristo falou. Ele se entristece e se retira. Pedro sai dali amargurado, irmão. Pedro é diferente de Judas. Judas tem remorso, mas Pedro se arrepende. Judas teme a consequência dos pecados. Pedro, ele se entristece porque ele afeta quem ele ama. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. A remorso tem medo da consequência. Arrependimento é saber que fez um agravo a quem ama. E aí ele se arrepende. E aí ele se retira. E quem olha de fora vai dizer: acabou a história de Pedro. Pedro vai seguindo sua vida. As mulheres vão ao túmulo, porque Jesus havia morrido. Elas vão lá a fim de pegar seu corpo, dar os tratamentos finais, embalsamá-lo. Quando ela chega, o anjo está na porta. A pedra está removida. Jesus não está mais lá. Já havia sido ressuscitado. E eu gosto das palavras do anjo. Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Mas ele disse: ide para Jerusalém. Vai vocês e todos os discípulos. Chama os discípulos, vírgula, chama Pedro. Irmão, eu gosto das entrelinhas. Pedro não fazia parte dos discípulos. Parece aqui um paradoxo. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro.
O Pedro do jardim havia caído por terra. Aquele sentimento de superioridade se desfez no jardim. O super-homem foi quebrado no jardim. Aleluia. Vai entendendo os jardins de Deus na tua vida. Vai entendendo o jardim de Deus na tua vida. Pedro está arrasado, irmão. Dizei aos discípulos, vírgula, diz também a Pedro. A Bíblia vai dizer, João cita, os discípulos estão ali sem ter o que fazer. De repente, líder nato que era, Pedro disse, vou pescar. Valeu a experiência. Foi muito bom quando eu vivi junto com ele. Mas já acabou. Já deu. Eu vou voltar. Eu vou pescar. E os outros dizem, nós vamos contigo também. Aleluia. Ele vem para a praia. Lucas capítulo 21. Eles começam a pescar. Não pega nada. E é frustrante para um pescador, nato como eles eram, pescar e não vir nada. Trabalho frustrado. Bora para casa. Bora desistir de tudo. Bora guardar, lavar as redes. Bora. Foi muito boa a experiência, mas vamos voltar para casa. De repente, na praia, lá vem ele. Aleluia. Lá vem vindo ele na praia, ressurreto, poderoso, sustentador de todas as coisas. Lá vem ele. Oh glória. Parece que eu percebo ele entrando aqui, irmão. Parece que eu entendo, eu não estou sentindo não. Parece que eu entendo ele entrando aqui, porque a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Parece que eu entendo ele entrando aqui. Permita-me assim dizer, irmão. Deixa-me fazer uma aplicação aqui. Isso aqui já não é só um quadrilátero de tempo, não. A partir de agora, isso aqui é uma praia. Eita. Isso aqui é praia. Lá vem ele. Os discípulos estão frustrados, mas ele não desiste. Ele grita: filhos, tem alguma coisa para comer? Filhos. Ele não diz traidores. Ele não diz inconstantes. Aleluia. Deus vai tratar muita gente aqui hoje. O Senhor está entrando na praia do teu ministério hoje. O Senhor está entrando na praia, na praia da tua e da minha casa hoje. Ele vem se aproximando. Ele está se avizinhando. E ele te diz: filho, filha, tem alguma coisa? Tem não. Não tem? Pega a rede. Solta a rede. Devolve a rede ao mar. Mas espera aí. É segundo a minha palavra. Joga para o lado direito. Porque eu já ordenei um cardume de peixe para estar naquele lugar. Porque eu sou o Senhor dos exércitos. Quando eu ordeno, o céu se abre. Quando eu ordeno, o céu se fecha.
Quando eu ordeno, o enfermo se levanta. Quando eu ordeno, o enfermo vai para a cama. Quando eu ordeno, eu entro com providência. Mas quando eu ordeno, eu fecho a porta. Quando eu ordeno, eu permito e exalto o crente. Mas quando eu ordeno, eu permito o crente estar por baixo. Quando eu ordeno, o crente dá culto de ação de graça. Mas também quando eu ordeno, eu travo as portas para saber que o que te converte, para saber que o que te faz adorar é o que você tem ou é o que eu sou. Eu já ordenei, lança lá. Eles lançam e começam a puxar. Só que a rede está pesada. Aleluia. Me ajuda aqui, por gentileza. E vai puxando. 153 peixes. Me ajude, por gentileza. Deus está visitando a minha casa. Deus está visitando a obra feita das nossas mãos. Me ajuda aqui, vamos puxar. Alguém lembra? Você lembra? Na primeira vez, a gente não tinha pescado nada. Apareceu alguém com as mesmas características. Eita. E disse para lançar em um determinado lugar. E a gente lançou a rede. Lembra? Lembra. A gente pescou muito, pescou? Lembra? Lembra. É o Senhor. Pedro, eu sei que é o Senhor. Jesus estava chegando na praia. Jesus diz: vem comer. Eles assentam naquele lugar, na praia, ao lado de um fogueiro. A Bíblia usa um termo no original grego. Segundo o doutor Hernandes Dias Lopes, apenas 2 vezes é utilizado o termo braseiro. Somente 2 vezes. Quando Pedro nega e quando Pedro é restaurado. Ele chama ele para o braseiro e eles começam a conversar. Há um silêncio ensurdecedor na vida de Pedro. Pedro está desconfiado. Pedro já não se sente um discípulo, Bispo Solange. E aquele silêncio angustiante na praia, Jesus começa a se revelar. Porque praia é lugar onde ele se revela. Praia é o lugar onde ele mostra: eu estou aqui. Estava tudo tão bem, pastor Fábio, até que Jesus irrompe o silêncio. Pedro, tu me amas? Meu Deus. Desabou o mundo de Pedro. Aquela pergunta lhe afeta de uma forma tão intensa. Jesus chama ele cara a cara. Eu vou te restaurar. Eu vou te avivar. Mas eu preciso olhar no teu olho. Porque eu trato olhando no olho. Pedro, tu me amas? Irmão, aqui existe. E ele faz um conglomerado de 3 perguntas e 3 respostas. Existe aqui, segundo os estudiosos, o que alguém vai chamar de pobreza lexical da perícope neotestamentária. Meu Deus, irmão, simplifica, vaso. O termo no original grego-hebraico tem muitas aplicações no português. Só que a nossa tradução tem uma falha. Aqui é um jogo de palavras. O termo amor, no original grego, tem pelo menos 4 definições. Grego vai dizer ágape, amor sacrificial. Filéu, amor fraternal. Eros, amor carnal. Estorge, amor de homem para mulher. Uma só palavra tem 4 significados. Quando você olha o texto, irmão, tem uma riqueza. Jesus olha para Pedro e pergunta assim: Pedro, tu me amas? Ele usa o termo filéu. Ele está dizendo: Pedro, tu me amas com amor sacrificial? Você está disposto a largar tudo por mim?
Pedro antigamente responderia, a gente já sabe a resposta. Quando Pedro responde, Pedro não responde como amor ágape. Pedro responde como amor filéu. Mais ou menos assim, irmão. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: Senhor, eu gosto de ti. Jesus pergunta novamente: Pedro, eu perguntei se tu me amas. Está disposto a morrer comigo? Senhor, eu gosto muito de ti. Aleluia. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: então quer dizer que você gosta de mim? Aí o tradutor vai dizer, e aí ele se entristece. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus já havia absorvido a ideia. E volta para ele a resposta. Então quer dizer que tu não me amas. Então quer dizer que tu gosta de mim, é isso, Pedro? Aí Pedro se entristece. Sabe o que está acontecendo aqui, irmão? O super-homem está caindo por terra. O Todo-Poderoso está se desconstruindo. Porque avivamento, ele não trafega na esteira da superficialidade. Avivamento trafega na esteira da profundidade. Eu vou te avivar, eu vou te renovar, eu vou te restaurar. Mas antes, deixa primeiro eu mostrar para você quem você é. Você não é tudo isso. Praia, irmão, é lugar de renovação, mas é lugar de confronto. Não tem avivamento sem confronto. Avivamento, irmão, são duas verdades paradoxais. Falar de avivamento é um paradoxo hoje, em muitas igrejas. Eu louvo a Deus que aqui tem um remanescente que ainda busca essa essência, que ainda deseja estar mais perto dele. Mas falar em avivamento tem pelo menos duas verdades paradoxais. Primeiro, causa indigestão. Porque avivamento, ele vem numa linha frontal, a minha zona de conforto. Ser avivado tem um preço. Me arranca da cadeira. Me faz fazer coisas que eu fazia antes, mas que eu não faço hoje. E quando eu lembro, eu me machuco. E quando eu me machuco, eu me entristeço. E pelo fato de me entristecer, eu pego e deixo de lado. Aí o bispo e a bispa estão orando. E Deus está revelando. Põe uma campanha de avivamento para quebrar, para desconstruir muita coisa, para confrontar muita gente. Mas avivamento também gera desejo. Quando se fala em avivamento, alguém vai dizer: eu quero. Avivamento, irmão, não movimento. Avivamento não é barulho, não é bagunça, não é movimento, é avivamento. Jesus está diante de Pedro. Depois dessa resposta, irmão, Pedro certamente olhava para dentro de si e dizia: agora acabou tudo. Jesus, é esse aqui que eu sou. Esse aqui é o trapo de homem que eu sou. Eu sei que o Senhor já sabia tudo isso. Sou eu que não sabia. Esse aqui é eu. Penso eu, irmão. Penso eu. Pedro olha e diz: Pai do Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade. Um trapo como eu não dá nem para usar. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, é isso que eu quero. Sinceridade. Agora eu chego. Eu cheguei no teu barco para te mostrar isso. Eu estava no jardim te mostrando isso. Só que eu vim aqui hoje diante de você só para você chegar a essa conclusão. Sinceridade. Apacenta
as minhas ovelhas. A palavra sinceridade tem inúmeras terminologias ou formas de entender. Alguém vai dizer que a palavra sincero, ela é criada no período da Idade Média, quando estava uma grande revolução comercial. Os artesãos pegavam os seus quadros excelentes, e eles, para trafegar, para subir até a zona de venda, de comércio, precisavam trafegar pelo deserto e tinha muito sol. Mas quando a tinta era boa e não era afetado pelo sol, eles vinham trafegando sobre o sol e nada acontecia. Mas quando a tinta era meio a boca, eles passavam cera e vinha trazendo o quadro. Mas quando o quadro batia o sol, a cera melava a obra, e o que era bonito ficava feio, pastor. E quando alguém ia vender o quadro, quando ele conseguia passar pela zona do sol e não ser afetado, quando ele chegava no lugar de venda, alguém, primeira coisa que perguntava: o quadro é bonito, mas é sem cera? Aleluia. O quadro é lindo, mas é sem cera. Aleluia. O sol de Deus está vindo aqui mais uma vez. Esquadrinhando os nossos corações e dizendo: vai vir avivamento, vai vir um poder de Deus tão grande, vai vir unção de Deus na minha vida e na tua vida, vai chegar avivamento na tua casa, vai chegar avivamento no meio da tua parentela, vai chegar avivamento no teu ministério, vai chegar o mover de Deus na tua vida. Você vai cantar e o céu vai descer, você vai evangelizar e as almas vão se converter, você vai entregar folheto e Jesus vai salvar o drogado, você vai no hospital e Jesus vai curar, você vai na Cracolândia e Jesus vai operar um milagre. Você vai passar pelos bares e alguém vai ver: aquele homem tem algo diferente, aquela mulher está numa unção de avivamento. Isso vai acontecer. Mas ele pergunta antes de tudo: é com cera ou é sem cera? Ele veio hoje na praia, ele já está presente na praia, descortinando a nossa vida e os nossos corações, te chamando por relacionamento mais sério. Todo avivamento, irmão, passa pelo processo do arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. E é o que acontece com Pedro. Pedro chega em um nível que disse: meu Deus, esse é o homem que eu sou. Se você não reconhecer, se eu não reconhecer que preciso de um avivamento, ele nunca vai chegar. Mas se você sabe que você está um pouco distante, se você sabe que seu culto já não é mais o mesmo, aleluia, se você sabe que está faltando alguma coisa, Deus tem mexido muito comigo nesses dias, irmãos. Deus vem falado muito comigo nesses dias. E quando eu recebi esse convite, o Espírito de Deus só movendo e dizendo: eu quero mais, eu quero mais. Onde eu estava num determinado lugar orando, subi para orar. Eu disse: Jesus, eu não tenho muito tempo, eu quero ficar aqui só 30 minutos. Eu comecei a orar. Eu me levantei, querendo descer do lugar, mas eu disse: fica mais. E eu levantando, eu orando em pé, dobrei os joelhos de novo e comecei a orar. Uma graça de Deus entrou no meu ser. Eu me coloquei de pé. Eu disse: Deus, eu preciso descer. Eu disse: fica mais. Eu estou falando disso, irmão. Eu não estou falando de um frenesi momentâneo. A nossa geração está confundindo avivamento com grito. A nossa geração está confundindo poder com arrepio. A nossa geração está confundindo o mover de Deus com pula-pula, com baderneira. O avivamento tem algo mais. O avivamento, ele chama você para o secreto. O avivamento é descortinar uma vida que você já teve, está pronto.
Avivamento é Deus colocar em você a sede dele. Acaba a reunião, mas o culto continua. Esse avivamento. Hoje, irmão, tudo para a glória de Deus, irmão. Eu estava em casa, tirei um momento de oração. Eu percebia uma fraqueza no corpo. Isso acontece algumas vezes. Eu dormi de joelhos. Eu levantei novamente. Lavei o rosto, dobrei de novo o joelho. E dormi novamente, pastor João. Eu sentindo Deus falar: vem para mais perto. Vem para mais perto. Deus está despertando uma geração. Eu falo de avivamento, irmão, que alcançou a vida desse homem. Esse homem vai orar. O Senhor falou: eis que eu vou enviar uma promessa do meu Pai. Ficar em Jerusalém. Até que lá, porque avivamento vem de lá, irmão. Não é pregador que traz avivamento. Não é erudição, não é lucubração, não é saber trafegar nos trânsitos da homilética, da hermenêutica. Não, enquanto eles foram para o cenáculo orar. Quem viu Jesus subir era 500. Mas lá dentro só tinha 120. 120 homens. Dizendo: Deus, enche do meu espírito. Me enche do teu 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 espírito. Ela chora, mandioca, mandioca, na série, que chora, managaça. Você está orando, continue orando, continue orando, continue orando. Eu estou sentindo a igreja num gemido de Deus aqui hoje, irmão. Senhor, nos enche do teu espírito. A gente não tem nada. Somos só meros pescadores, mulheres de casa. A gente não tem nada, mas me enche do teu espírito. Me enche do teu espírito. E eles começam a orar. Eu não sei se era um cenáculo semelhante a esse. As portas estavam fechadas. As janelas também estavam. Mas de repente veio um vento. Veio um vento. Se aquele vento entra aqui hoje. Começou a perceber algo diferente no ambiente. Línguas repartidas como de fogo. Eita! Eles começam a falar em outras línguas. A promessa de Deus chega, varão. Eles estão orando, fervorosos, cheios, revestidos. E aquele espírito está presente aqui também. Eles começam, eu não sei como é que é aquele culto. Eu não sei como é que é aquele culto. De repente alguém vai dizer, irmão, porque todo avivamento alcança a sociedade. Quem está de fora é impactado. Quem é esse bando de doido? Ô irmão, que ironia da providência. Que ironia da providência. Quem passou, quem teve o privilégio de ter Jesus no barco, negou no jardim, foi restaurado na praia, se põe de pé, cheio do Espírito, e começa a pregar. Quase 3.000 almas se arrependem. O Espírito de Deus vem de uma tal forma naquele cenáculo, irmão,
que esses 120 crentes incendeiam aquele lugar. Bastou 30 anos para que todo o Império Romano fosse afetado pelo poder da palavra. Fábio, era o Espírito de Deus trazendo avivamento. Cheio do Espírito, começa a pregar. As almas começam a se dilacerar seus corações. A igreja começa a crescer, porque todo avivamento traz a palavra para o centro. E eles começam a pregar. E quem ouve começa a dizer: irmãos, o que eu posso fazer para me converter? Deus está trazendo, irmão, um avivamento para essa geração. Tá. Isso não é mensagem de empolgação, não. Deus está trazendo para essa geração avivamento genuíno. Os crentes estão cheios do Espírito. Vem Pedro e João para orar. Quem estava dormindo, quem dormiu no Monte Tabor, quem dormiu no jardim do Getsêmani, está subindo no monte da oração. Quem vem vindo ali? Pedro e João. Só que agora não vem para dormir. O Espírito de Deus está imbuído no coração desses homens. É um avivamento. Eles olham para aquele moço. Tem um coxo na porta do templo. Daniel, eu não tenho prata. Eva, também não tem ouro, mas ele visitou meu barco. Ele passou no meu jardim. Ele veio na minha praia, me restaurou e me encheu. Eu fui para o cenáculo e ele me avivou. Não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho, levanta e anda, 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 levanta e anda. O que eu tenho eu te dou. Levanta. Alguém vai dizer, irmão, uma certa feita, chamaram Martinho Lutero para olhar a Catedral de Westminster. Quando ele olhou, cheio de ouro, toda adornada, ele olhou e disse assim, o cardeal disse para ele: olha, Martinho, os nossos pais não tinham, mas hoje a gente tem ouro para dar e vender. Martinho diz: a gente tem o ouro e a prata, mas cadê o levanta e anda? Aleluia. Ô, irmão, estou sentindo um mover de Deus aqui. Essa geração está dividida em duas classes: a geração da prata e do ouro, pastora Janete, e a geração do levanta e anda. Eu estou falando de avivamento, irmão, que renova a nossa vida de oração, que é tão medíocre. Sim ou não? Sim ou não, irmão? A nossa vida de oração que é pobre. As nossas reuniões de oração estão sendo abandonadas. Há aqueles 5 minutos no pé da cama que não tem mais. Mas hoje Deus vem. Nesse mês Deus vai te inquietar. Nesse mês Deus vai vir forte.
E vai dizer: que geração você faz parte? Do ouro e da prata? Ou do levanta e anda? O avivamento que está para vir, irmão, vai renovar nossa vida de oração, que está tão raquítica, mas está vindo aí. Está vendo um grande avivamento na Coreia do Sul. Deus está varrendo aquele lugar. Os cultos estão sendo realizados em 3 dias. Há um líder naquele lugar. Seu nome é David Yong-Chu. Deus tem usado ele de uma forma muito poderosa. A maior igreja do mundo está ali. Mas eles estão orando 24 horas. Incessantemente. E Deus está salvando, curando, libertando. Paralítico está andando. Cego está enxergando. Isso é avivamento. A palavra está voltando para o centro. Está vendo grande avivamento na Argentina. Está vindo um grande mover de Deus aí. Tem muita gente que está orando, irmão, que está cansado desse jardim. E aí Deus está despertando. E eu louvo a Deus que eu vim para o culto, que tem umas dezenas aqui. Eu não vim fazer média com os senhores, mas eu sinto um gemido de Deus nessa igreja mesmo. Ela chora, como a nagaça. Se põe de pé, por gentileza. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Deixa Deus nos reconduzir o caminho do altar. Deixa Deus renovar a nossa vida de oração. Deixa. Eu falo de avivamento quando a Bíblia voltar a ser o centro, irmão, da nossa pregação. Não é querer ver o povo empolgado. Não é querer ver o povo pulando e feliz. Não é isso. Mas a gente precisa ser cortado. Como tem acontecido aqui, irmão. Ainda está comigo aquela mensagem. Vamos ressignificar. Aleluia. Deus está movendo esse lugar. E hoje, e não amanhã, hoje, é divisor de água para muita gente. Vem vindo um mover de Deus aí. E Deus tem visto o seu comportamento, a tua sede e o teu desejo de buscar. É bem verdade que ainda engatinhando, naqueles poucos minutos de oração, está vindo um avivamento para a tua casa. Continua desse jeito. Eu estou pregando para gente aqui, irmão, que tirava 2 horas de oração por dia. E eu estou orando por gente aqui, eu estou diante de pessoas aqui, irmão, aqui na minha frente, que já tirou 3 horas de oração direto. E eu não estou falando do tempo, irmão, eu me refiro à qualidade. Mas 3 horas de um mergulhar de Deus. Deixa eu te dizer, você tem saudade disso? Você está sendo sincero? Ele pode voltar a vasculhar, mexer com a tua vida? Pode. Pode, ali pode. Aqui também. Vamos orar a Deus. Quem quer orar comigo, irmão? Vocês já estão orando. Já tem gente orando aí. Ô, irmão, se prepara, irmão, se prepara. Porque tem gente que vai sair do jardim hoje. Tem gente que vai sair do jardim, pro cenáculo. Eu estou pregando aqui, irmão. Já estou vendo gente entrando no cenáculo. Olha lá, Rebanas. Olha lá, sabe o que é isso, irmão? Inconformado. Eu quero mais. Eu quero mais. Emerson, eu quero mais. Quem quer? Quem quer? Hoje Jesus pode batizar com o Espírito Santo.
Se prepara, que o nosso culto vai melhorar. Deus vai despertar. Deixa ele tocar. Ora comigo, ora.